Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento de Linux. Nesta aula, nós vamos aprender sobre controle de usuários, grupos e permissões. Novamente, eu trouxe uma proposta diferente para essa aula, ok? Onde nós iremos ver um slide explicativo do comando e nós vamos executar e trabalhar com esse comando, ok? Bom, como proposta na aula passada, eu trouxe o nosso amigo belard.org/jslinux. Para quem não assistiu a outra aula, esse JS Linux é um Linux que roda no navegador de internet, ok? Então nós temos lá o sitezinho que roda como se fosse uma máquina virtual e nós estávamos usando o Fedora 29. Eu vou ensinar para vocês aqui o processo de entrar no site e escolher a distribuição que você quer. Lá tem algumas distribuições, não todas, ok? Mas dá para brincar legal, aprender legal as outras distribuições. Nesta aula, nós vamos aprender tanto a distribuição Ubuntu quanto essa distribuição. Alguns comandos nós vamos fazer no Ubuntu, outros comandos nós iremos fazer no Fedora 29. Não por questão de compatibilidade com o comando, mas sim por questões de aprendizado. Bom, mostrando um pouquinho do site Belard então para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, então, esse daqui é o site do Linux de JavaScript, tá? Que nós podemos rodar o sistema operacional no nosso browser, no nosso navegador. E nós temos aqui as distribuições, Alpine Linux, Pwd-Root, FreeDOS, aqui o Fedora 29. Exatamente esse Fedora que a gente vai usar, tá? E aqui tem um link de inicialização dele. É só clicar aqui, ok? Eu já vou deixar clicado, porque a gente vai aprender alguns comandos nele. Esperar carregar ele aqui, tá? Eu também já estou com a minha máquina virtual funcionando aqui, tá? Então minha máquina virtual já está aqui. É só colocar a senha nela. Tá? Já tinha deixado o meu terminal pronto aqui também para poder explicar para vocês. O meu terminal já está configurado lá naquelas preferências, onde a gente foi para aumentar a fonte. Até aqui eu posso aumentar um pouco mais para mostrar para vocês aqui as fontes, tá? Para ir mostrando os resultados lá no preferências, sem nome. E a gente pode vir aqui e aumentar, por exemplo, para 22, tá? Então aí vai ficar um terminal bem legal aí para vocês poderem ver aí, para poder explicar para vocês, e vocês podem fazer isso aí também no terminal de vocês, beleza? Então, só recapitulando, a gente vai ter 2 Linux hoje nessa aula. Quando for para mostrar nesse daqui, eu vou exemplificar nesse aqui. Quando for para mostrar nesse, eu vou exemplificar esse, ok? Vou até aqui dar um Ctrl+, para aumentar aqui também o zoom desse cara, tá? E vamos continuar então. A primeira coisa que a gente vai aprender é sobre os usuários, tá? Aqui no Fedora, no browser, nós já estamos no usuário root. Lembre-se, o usuário root é aquele que possui mais privilégios no Linux, ok? Então ele consegue instalar, ele consegue acessar qualquer pasta, ele consegue remover qualquer arquivo, remover qualquer pasta. E aqui no Ubuntu eu estou no meu usuário, que é o usuário Bruno, dentro do computador Ubuntu. Ok? Então a gente vai começar aqui adicionando outro usuário. Então, para que nós possamos adicionar
outro usuário, nós vamos usar o comando add user junto do nome do usuário, ok? Então nós vamos criar um usuário aqui, add user, e vou criar um usuário chamado Dio. Vou dar um enter e ele já fala aqui para mim, somente o root pode acrescentar um usuário ou um grupo ao sistema. Então aí nós precisamos do que? De elevações de privilégio. Então só existe aqui um comando que pode fazer isso para nós, que é o comando sudo. O comando sudo, ele permite que nós elevemos o nosso privilégio para nós tornarmos administrador, para podermos executar esse comando com privilégios de administrador. E a gente vai utilizar então o sudo e vamos colocar aqui add user dio, enter, e ele vai pedir uma senha. Então vou colocar a minha senha, ok? E ele adicionou aqui, ó, adicionando o usuário dio, adicionando um novo grupo dio, adicionando um novo usuário dio ao grupo dio, criando o diretório pessoal desse usuário e copiando os arquivos aqui dessa pasta. E aqui ele pede para que nós criemos uma senha para esse usuário. Então eu vou colocar aqui uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. E ele pede, redigite a nova senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou criando uma senha simples, tá? E ele fala, senha atualizada com sucesso, modificando as informações de usuário para dia. Informe o valor ou pressione Enter para aceitar o padrão. Então aqui ele pede o nome completo desse usuário. Se a gente quiser colocar lá, por exemplo, usuário digital, vou colocar lá, usuário digital, eu posso colocar o nome dele como se fosse o nome completo desse cara aqui. Ou também eu posso simplesmente dar um Enter e ele vai aceitar em branco. Número da sala. Isso aqui funciona como se fosse uma empresa. Então imagine que nós estamos cadastrando usuários de uma empresa e esse usuário Dio, ele trabalha ou é um usuário que está na sala 11, por exemplo. Eu vou dar um Enter e ele aceitou. Fone de trabalho. Então vocês veem que é como se fosse algo corporativo mesmo. Eu vou inventar um número aqui, 11999 -9999, certo? Enter. Fone residencial, vou deixar em branco, dá um Enter. E outro, aqui você pode colocar outras informações referentes a esse usuário. Vou dar um Enter e ele fala, a informação está correta? S para sim, N para não. Então eu vou aqui digitar a letra S e apertar um Enter. O usuário está criado, ok?